você está no Política Sem Mistérios. São 5 mulheres, com 5 identidades, mas com um único objetivo: levar a reflexão e a educação política para o seu lar. E hoje, meninas, nós estamos com um programa horripilante. Estamos aqui gravando no dia 31 de outubro de 2023. O dia, pra gente, não é da nossa cultura, mas a gente aqui no Brasil tem uma mania danada de importar outras culturas. E nós estamos aqui nesse programa bem assombrado hoje, com direito às bruxas, a anjos, né? Mas também com um convidado que eu adoro, uma pessoa muito sensível, muito bacana, uma energia muito boa. E nós estamos aqui com José Dantas, mais conhecido aí no Grupo Humanas, numa defesa de inclusão da população LGBTQI a mais pelo Grupo Humanas. Seja muito bem-vinda, meu amigo Dantas, ao Política Sem Mistério. O Política Sem Mistério é apresentado por mim, Lisdeile Nobre, Andréia Peixoto, que já está aqui, hoje com Manuela Portela, já está, e Jéssica, que até chegou na... A gente estava com saudade com a nossa Tupinambá mais internacional do mundo. Isso eu posso falar, que não tem outra mais internacional do que ela. Mas por onde eu passei, já fiz meus pedidos, deixei lá, falei, eu quero todas as minhas amigas Política Sem Mistério aqui, onde eu estou. Exatamente. Olha, esse programa de Paris ainda vai ser lá nós, né? E nós vamos aqui entrevistar, bater um papo com Dantas, né? A respeito da 15ª parada do Orgulho LGBTQI. Se me desculpe se eu pular algumas letras, mas eu estive lá. Deia também esteve, Manu também esteve, Gorete, que não está aqui hoje por motivos de agenda de trabalho. E foi sensacional, foi em clima de paz, de muito respeito, de muita harmonia, de muita inspiração. Mas nós já vamos falar breve aí dessa parada, que é um movimento não só de Itabuna, como é um movimento mundial, né? Nós vamos falar desse dia, né, Deia? Você tá uma fortiça aqui. Olha o meu cabelo. Você tá aquela mãozinha da família Adams. Você tá bruxando, hein? Representou, amiga. Poxa, me representou. Te representou, pessoal. Olha eu aqui, olha do chapéu, olha. Olha a bruxa maravilhosa. Você sabe o que é o Halloween, né? Eu sei, é Dia das Bruxas, mas você sabe da origem. O programa Política Sem Mistério sempre traz aí a cultura, a história desses movimentos, das festas que movem o comércio, que movem a cultura, que movem os nossos comportamentos. Aqui a gente sempre está falando de comportamentos. E para isso o Halloween é originário de uma festa dos celtas, ou celtas, né? Chamada Samhain. Estudos realizados pelos historiadores apontam que o Halloween provavelmente surgiu de um festival praticado pelos povos celtas, que é um povo que habitava as ilhas britânicas, né? Diz que são escoceses ali da grande Grã-Bretanha. Praticava uma religião pagã séculos antes da penetração do cristianismo. Então, meninas, diz que o Halloween é uma mistura entre as práticas pagãs dos celtas com a entrada do cristianismo. E aí foi surgindo essa festa, né? Que o Samhain, ele é realizado todos os anos entre 31 de outubro, né? Seria hoje, e 1º. E era uma festa muito importante para o calendário celta, porque o festival ele celebra a passagem do verão para o inverno.
que na Inglaterra é um inverno bem mais rigoroso, Dantas, do que o nosso. Então, eles tinham que preparar bem com a colheita ali para passar aquele período de inverno, né? E aí, esse festival, ele representa, né, o marco da aproximação do verão para o inverno, né? Porque lá não tem as estações tão bem definidas como maravilhosamente a gente bem tem aqui no Brasil. E segundo os celtas, disse que nesse interino da passagem de 31 de outubro para 1º de novembro, rompia as barreiras entre os mundo dos mortos e o mundo dos vivos. E aí, com isso, os mortos ficavam ali vagando, né? Se divertiam, né? Ficavam vagando ali. E aí, os celtas colocavam fogueiras, né? Para iluminar, para que os mortos não se perdessem. Com a chegada do cristianismo e das festas do cristianismo, eles juntaram uma cultura ou outra que depois transformaram na festa dos Santo dos Todos os Dias. All Hallows Eve. Por isso é Halloween. Pode falar, Manu? Sim. Então, quando veio na questão do cristianismo, eles tinham essa festa do All Hallows, tudo que é sagrado, né? E aí bateu com a festa, né, com a celebração pagã, que existia ainda nesse momento na Idade Média. Então, se celebrava nesse momento tanto as festas pagãs, quanto as festas cristãs. E com o tempo, uma coisa foi se juntando com a outra. E a festa cristã, né, All Hallows, acontecia no dia 1º de novembro. E Eve é a véspera. Por isso que a gente tem, por exemplo, New Year's Eve, a véspera de Ano Novo. Então, All Hallows Eve, a véspera do All Hallows. Juntou tudo, Halloween. Legal. Mas eu hoje olho, Dantas, como uma festa neoliberal. Eu olho como uma festa capitalista. Você que representa, Dantas, uma instituição muito importante no papel de inclusão. A gente sempre importando outras culturas. E essa festa, por mais que a gente está aqui todo fantasiado, aqui no Brasil a festa começou a se popularizar nas últimas décadas e é conhecida como o Dia das Bruxas. E apesar dessa popularidade, ela existe uma certa reação que considera inapropriado o fato de uma festa de uma outra cultura estar sendo realizada aqui. Você acha que nós deveríamos dar mais vazão e mais atenção para o nosso folclore brasileiro? Com certeza, né? Porque quando se trata de qualquer coisa ligada à cultura, nós só temos que fortalecer, né? Só temos que fortalecer, só temos que fazer a coisa a cada ano, a cada dia melhorar e crescer. Com a participação de todos, com as parcerias, né? Porque a cada dia a gente vê algo diferente, coisas novas, e vamos chegando mais gente, se aproximando da gente, e a coisa tem que se evoluir. E com diversidade, né? Diversidade, com todos unidos no mesmo propósito. Liz, me permita aqui, a cultura, para mim, sendo daqui, a gente tem que valorizar a cultura daqui, conseguindo valorizar, com certeza. Mas uma cultura que vem de outro lugar e que a gente acaba se apropriando também para trazer alegria para o povo brasileiro. Por exemplo, a gente vê crianças em um condomínio importante aqui em Itabuna e que vão levar alegria, fantasiadas, se vestindo de bruxa, se vestindo de monstro, pedindo doces, aquelas travessuras. E isso não é errado, isso não é ruim. Vamos também fazer com que essa cultura também se fortaleça, se mostre também pertencentes do nosso país. A gente pode fazer de uma forma diferente? Pode, né? Isso não quer dizer que está sendo errado. Aí fala, tem pessoas que dizem assim, mas você vestir de bruxa, eu ouvi dizer, vestir de bruxa, isso pode remeter a algo errado, algo de demônio, algo que mulheres que foram jogadas à fogueira. Quer dizer, não,
Não é isso. Então, eu tô querendo vestir uma alegria, eu tô vestindo, eu não tô querendo representar a fantasia, uma forma de participar daquela cultura. Sim. Então, não quer dizer que o Claro. Nós comemoramos o Natal no ápice do nosso verão, Sim, com decorações de inverno. exatamente. E me critica, mas não posso me fantasiar no Halloween, gente. Agora, veja só que interessante, né? Relatando essa questão do cristianismo com a questão pagã. Eu vou dizer igual a minha avó. Ela, desde quando eu me entendo por gente, sempre houve esses casos, os contos das bruxas. Sim. Mas o povo da roça nunca me ouviu falar de Halloween. Esse nome é até difícil de dizer. Mas sempre existiu bruxas no contexto rural. Toda a vida No contexto rural sempre teve as bruxas. Sempre teve as bruxas, não no conto, né, como é narrado, mas liga muito com a questão do cristianismo e com a questão pagã, sabe? Sim. Porque a minha avó sempre contou, e até hoje a gente tem que fazer, porque eu fiz. Quando a gente pare, a gente tem que colocar uma tesoura debaixo do travesseiro com ela aberta. Porque os mais velhos contam que a bruxa vem à noite para chupar o umbigo da criança. E se a mãe vê aquela fumacinha subindo, é a bruxa. Então ela rapidamente tem que pegar a tesoura e cortar. E tem que ser uma tesoura virgem. Se a mãe não vê isso, a criança chega a falecer, porque ela suga todos os nutrientes, suga todas as energias da criança. E assim, já aconteceu isso na roça, já aconteceu. No caso, no outro dia, ver uma criança toda debilitada, fraca, porque segundo a narrativa, a criança ainda é pagã quando nasce, né? Então, automaticamente, chega a acontecer essas situações. Então, tem que fazer o quê? Coloca uma tesoura debaixo do travesseiro, a tesoura virgem, para que a mãe corte. Sim. Alguns antigos colocam moeda no umbigo da criança também. Porque minha avó fez isso comigo. Mas esse negócio de colocar moeda, gente, já é outra história. Eu coloquei moeda, Eu também coloquei. mas é pro umbigo da sapatinha. Não tem a ver com Eu coloquei. E fica muito bonitinho. Só aquela asepsia, né, a moeda. Mas vamos lá, Jéssica, você tocou em algo muito importante aqui, com relação que o Halloween, né, conhecido também como Dia das Bruxas, e eu quero remeter a esses fatos do Dia das Bruxas aí para o cristianismo, certo? Por quê? Você teve Colônia, não teve? Eu tive Colônia. Colônia é uma cidade antiga, né, onde tem uma grande catedral que representa a cidade. A catedral tem museu e tem um rio também que corta pela cidade, né? E essa catedral, ela representa a força que Colônia teve no período de guerra. Sim. Porque foi a única que não foi atingida no período da guerra. Ou seja, no período em que estava tendo a Segunda Guerra Mundial, o único local que foi blindado foi essa catedral. Mas o mais incrível que eu achei ter passado por lá é porque os grandes vagões, né, da catedral, ela é preta. Aí eu fiquei, que é isso? Então, segundo a informação da menina que mora lá, ela falou, olha, Jéssica, toda essa cor negra que está cobrindo a catedral, que é bonito, mas a cor negra é decorrente da poluição, dos carros, das chuvas ácidas. Então, por isso que ela está sempre dessa cor. Por ser muito grande, não há condições de fazer essa limpeza, sabe? Mas é um local histórico. Você sabe que a cidade de Colônia, na Alemanha, tem tudo a ver com o Dia das Bruxas. A gente sai lá da Escócia, das Ilhas Britânicas e vem para Colônia, na Alemanha, por conta de uma bula papal, né? Por conta de que foi registrado um livro que com certeza Manu, que é uma grande feminista, conhece, Martelo das Bruxas. Esse livro, ele foi escrito por 2 monges dominicais e professores de teologia, o Henrique Kramer e James Sprenger, nomeados pelo Papa Inocêncio VIII.
em sua bula de 1484, lá na colônia, que você acabou de poucos dias passar. E eles foram inquisitores da Germânia. E eles fizeram um documento público, que como se fosse, Dantas, um código penal, tipificando condutas de mulheres que poderiam ser classificadas como bruxas. Por isso que muitas mulheres, quando conversam demais, ou entende, Jéssica, daquele chazinho para dor de dente, aquele chazinho para dor de barriga, aquele chazinho para cólicas, enfim, são bruxas, né? Você deve ter ouvido isso, ó, as bruxas aí da roça. Então, e isso, me desculpa, Liz, a mente remete muito à questão das benzedeiras, né? Das rezadeiras, que elas também são classificadas, né? Olhadas como bruxas. Mas ela não tá na condição de uma bruxa mal. Ela tá em uma condição que é uma bruxa que reza, que cura. Então não pode só existir uma interpretação que bruxas são ruins, que são horríveis, né? Não. Tem a bruxa da cura, né? Que são as benzedeiras, são as rezadeiras, que fazem toda essa... Inclusive na Europa, que houve uma demonização das parteiras, das midwives em inglês, que eram mulheres que entendiam muito, né, do parto, que entendiam muito de ervas. E por o parto ser denominado uma coisa exclusivamente feminina naquela época, os homens tinham muito medo. Como que essa mulher consegue curar uma febre? Como que essa mulher consegue prevenir, sabe, uma hemorragia? Exato. Então, houve um retrocesso, inclusive, na obstetrícia, porque as parteiras na caça às bruxas foram completamente dizimadas, assim. Isso é muito trágico até para a história das mulheres, que é constantemente apagada. Ô, Dantas, eu tenho bruxas na família. Eu acho que, inclusive, eu sou uma. Bom, mas eu digo isso, Dantas, porque na minha infância, a minha avó me benzia com um galinho de funcho. E o galinho ficava bem murchinho depois, no final da BZC. E ela era uma senhora muito conhecida ali no entorno e sempre levava as crianças para serem benzidas ali pela minha avó. Você tem uma bruxa na família? Na minha família não tenho, mas eu conheço pessoas ainda aqui na nossa cidade que são consideradas como bruxas, justamente porque tem essa prática ainda, né, como rezadeira. Também aqui no Brasil, apesar de eu não conhecer, mas me comunico com muitas delas, né, que justamente elas fazem esse tipo de trabalho de orientação espiritual com as pessoas, passando banho, falando de coisas boas, né? Sim. E ensinando um monte de coisas dentro do site delas que eu acompanho. E tem um site? Tem. Aqui no Brasil nós temos bastante, né? Em todos os lugares. E aqui na cidade eu conheço algumas que elas fazem ainda até hoje esse trabalho, que é considerada como bruxa, né? Que são rezadeiras, benzedeiras. O povo às vezes ainda tem essas coisas, né? E quando a gente vê nisso, quando a gente tem pessoas que falam assim, quando a gente, por exemplo, a gente não quer nem adivinhar alguma coisa, mas de repente, olha, eu acho que vai acontecer isso com você. Aí vai e acontece, aí vai dizer, você é uma bruxa, você é uma bruxa. Nível intuição feminina. A intuição da gente, né? A gente fala alguma coisa, eu sou lá pra dar uma intuição assim, apareceu uma coisa. Aí diz, rapaz, não é possível, você é uma bruxa. a gente já se coloca em um lugar, né? Que não é um bruxo, mas foi a intuição da gente. Anivelmente, antes, era as bruxas, todas as mulheres que tinham um nariz comprido. Sim. Né? Isso é muito relatado nos filmes, e com a pinta. Eu vou botar uma pinta hoje aqui. A gente pediu um preconceito anti-limita, né? Então, assim, na Europa, essa questão do preconceito com as bruxas é muito atrelado ao antissemitismo, e no Brasil é muito atrelado com o preconceito com o racismo. Exato. Né? Porque as religiões de matriz africana são tidas como algo demoníaco, como algo do mal, a dita macumba, né? E isso mostra o caráter racista do preconceito. Isso que a gente faz, por exemplo, a gente não, né? Porque eu já tô me colocando no lugar, porque eu já tô me deixando aqui com bruxa, né? Que pega um caldeirão. A gente vê até nos desenhos, né? Que faz, né? Mexe, caldeirão. O momento das porções, dos remédios, as biomédicas, as fitoterapias daquela época, os curandismos daquela época, que de acordo com esses monges, né, que descreviam essas condutas,
e que essas mulheres deveriam ser presas, processadas e executadas. Então, entre o século... Apedrejada. Apedrejada e a maioria queimadas em fogueira. Entre o século XVI até chegar à Era do Iluminismo, quase 300 anos, diversas mulheres ali, por conta dessa bula papal desses monges dominicais ali, professores da Universidade de Colônia, Sim. né, foram executadas por conta de serem fitoterápicas, por serem Curadoras. farmacológicas, né, ali curandeiras, bezendeiras, né? Ou seja, e quando surge essa imagem de mulher bruxa para as mulheres, tanto na história quanto na imaginação popular do século XVI, mulheres que estavam à margem das instituições, como Dantas bem disse, né? Era um medo, que Manu também disse, era um medo das mulheres ocuparem as instituições típicas dos homens, que era o Estado e a Igreja. Falei, peraí, vamos dar um jeito, vamos criar um código aqui, porque essas condutas são perigosas. As mulheres não podem ser carpideiras, mulheres tinham conhecimentos pagãos ali sobre a natureza do corpo, porque a mulher ficava em casa. Ela tinha um conhecimento empírico. Ela sabe o que faz bem ou sabe o que faz mal. E aí esses conhecimentos são transmitidos. Exatamente. E isso ainda remete o longo do preconceito que as mulheres vêm enfrentando dentro da sociedade, que isso é uma coisa de muitos anos atrás, que é o não querer que a mulher tenha o poder. Então, o que acontece? A igreja, entre outros, foi percebendo que a mulher detinha grandes poderes, e isso foi assustador para eles. Então, automaticamente, essa mulher não serve para a sociedade, e essa mulher tem que ser escanida. Então, fazia o quê? A exorcização das mulheres, porque a mulher estava ali à frente e tinha muito mais conhecimento que um homem. Que esse poder está muito nas mãos das mulheres. Rafinha, você que está aí na nossa produção, a mãe de Déia mora no Texas, né? Ela Lá é muito ativo, né? Muito ativo. e hoje deve estar em plena festa, hein? Poderia exibir aí, Rafinha, para nós, as imagens aí da casa da mãe de Déia toda... decora. Nossa, que isso, Déia? Deu da fome. Tem até mãozinha ali. Essa mão é comestível. Eu tô achando que essa mão não é comestível. Gente, não dá pra falar que a mesa tá ruim. Olha lá, como ela está linda. Ai, queria estar lá, né, Déia? São amigos, né? É a decoração de Halloween pra festa de hoje, né? Mesas horripilantes. Tem condição. Você vê que não tem só bruxa, né? Você vê que não tem só bruxa. Os elementos principais, a rola, caveiros, monstros, né? Muito legal. Aí a decoração está bem horripilante. Olha a caneta. Eu participei de uma festa de Halloween, mas... no meu condomínio organiza todos os anos, né? Bom, divertido. Mas aqui nós vamos dar uma mexida, meninas, porque nós estamos de chave, né? Exato, com Dantas aqui. E Dantas, eu quero que você fale um pouco o que é o Grupo Humanas e depois a gente vai falar da última parada do orgulho LGBTQI que teve nesse final de semana aqui. Trouxe um vídeo, mas eu posso mandar aqui para a Rafinha exibir. Bom, o Grupo Humanos, ele é uma instituição, é uma ONG totalmente legalizada, surgiu há 22 anos atrás, né? Nós temos 22 anos de existência e 15 anos de parada da diversidade. O Grupo Humanos, quando ele surgiu do projeto Somos, pelo Grupo Gay da Bahia, onde eu tive a oportunidade de participar, e lá, na época, a intenção do Grupo Gay da Bahia era para nós criarmos um movimento gay nas cidades onde não tinham. Foi quando eu retornei para Itabuna e o colega lá, Ilhéus, também voltou para lá. Aí, chegando aqui, busquei o Itamar Zezé, busquei outros parceiros, como Loyola, como outros que já faleceram, né? E nós, com muita luta, com muita dificuldade, nós conseguimos criar, né, esse movimento aqui em Itabuna. E quero assim deixar claro
que dos principais objetivos do nosso movimento, desde quando surgiu, não é só com o intuito de realizar a parada da diversidade. O nosso intuito hoje é desenvolver um trabalho dentro da área de prevenção das IST, HIV e AIDS, porque na época, e principalmente por volta dos anos 80, quando a AIDS surgiu, né, que nós fomos taxados como um grupo de risco, aí foi que os movimentos gays no Brasil, nós nos fortalecemos para quebrar esses paradigmas e mostrarmos que na época a AIDS veio para todos e não só para a nossa população. E até hoje nós desenvolvemos esse trabalho de prevenção na cidade. É de tanto que nós já estamos pautados com a secretária de saúde do município para o dia 7 agora de novembro, onde nós vamos discutir de que forma e de que jeito nós vamos desenvolver o dia D, que é o dia 1º de dezembro, que é o Dia Mundial de Combate à AIDS na cidade de Itabuna. Então, o principal objetivo do nosso movimento foi isso. Mas aí, devido também a algumas dificuldades de algumas pessoas que viviam em vulnerabilidade social, que batiam na porta da nossa sede à procura de ajuda, aí como nós tivemos também a pandemia que veio aí, né, do Covid-19, onde o nosso povo ficaram desempregados, ficaram sem assistência e dentro de situações difíceis, nós fizemos uma parceria na época muito forte com a Secretaria de Desenvolvimento Social, onde esse nosso público foram cadastrados no nosso movimento e foram assistidos com cestas básicas, com proteínas. E hoje nós temos também as pessoas que vivem com HIV e AIDS, que convive, onde nós assistimos esse nosso público quando precisa de orientação e em qualquer uma situação quando eles precisam. Então o Grupo Humanos ele veio para Itabuna desse jeito, dessa forma, e hoje nós somos uma ONG, uma instituição. Nós não somos simplesmente um movimento gay só por ser ou só pensando na parada da diversidade. A parada da diversidade ela tem um cunho maior, que é onde nós temos a oportunidade de termos uma aglomeração maior em um determinado local, onde nós vamos levar nossa palavra de ordem, de respeito e mostrar a nossa cara. Mostrar a nossa cara e ao mesmo tempo nós tivemos lá pessoas voluntárias junto com o CEPAT, desenvolvendo um trabalho de pesquisa e também distribuindo preservativos e geolubrificantes lá na avenida. E tem lá também, ou tem encaminhamento para fazer aquele teste rápido para saber se eles têm o vírus HIV? Foi até bom tocar no assunto. Eu acredito que a partir da próxima semana a nossa sede funciona só à tarde. Por que funciona só à tarde? Porque é um trabalho voluntário e nós precisamos cuidar da nossa vida também. Cada um de nós temos a nossa profissão, temos o nosso trabalho. E tanto eu quanto outros voluntários só têm disponibilidade para estar lá à tarde. Nós vamos estar recebendo alguns kits do teste rápido que as pessoas podem passar lá na sede à tarde, pegar esse kit, levar para casa e fazer o seu teste no seu sigilo, em casa mesmo. Nesses kits vem toda a instrução, como fazer, né, o teste rápido de HIV e AIDS. Eu já conversei com a coordenadora do CEPAT, ela pôde me mandar esses testes para a gente, que a gente já tinha, acabou, ela picou dessa semana, mandar mais para a gente estar distribuindo com as pessoas que tiverem interesse, porque às vezes as pessoas não querem ir no setor, não querem ir na farmácia comprar o kit, mas passe lá, pega, chega na sua casa, vai ler as instruções e vai fazer o seu teste. Caso dê positivo, aí se voltar e conversar com a gente encaminha com todo o sigilo para o setor, onde lá vai ter a orientação com o psicólogo, vai ter o trabalho de aconselhamento e vai ter a orientação também e assistência médica para se iniciar o tratamento. Olha que notícia muito boa e olha que trabalho importante que o Grupo Humanas realiza, né? Que nasceu dessa necessidade de um grupo que foi estereotipado, rotulizado, com um grupo de risco para a promoção do vírus HIV, que depois isso foi ganhando desmistificado, tudo, e que o HIV poderia ser, qualquer um de nós poderia correr o risco, né, sem aí com a prática de sexo, né, de relações sexuais sem segurança, poderia estar vulnerável a adquirir o vírus HIV. E essa notícia é muito boa, Dantas. Então, aí, ó, você que está assistindo o programa Política Sem Mistério, uma notícia muito boa, quer fazer o teste
rápido para ver se tem o vírus HIV ou AIDS. Procurar lá o Grupo Humanas, que fica na Cinquentenário, número 726. 726. Primeiro andar. E lá no primeiro andar você vai receber com muita discrição, sigilo, com muito carinho e respeito esse kit. Você vai fazer o teste na sua casa. Caso dê positivo, calma, né? Você vai voltar lá que vai fazer o encaminhamento, o tratamento e vai viver a sua vida todo sob Qualquer controle. pessoa pode procurar? Qualquer Qualquer pessoa. pessoa que tiver interesse em fazer um teste, pode nos procurar que nós vamos ter na nossa sede. E até mesmo porque, né? É bom a gente dizer que hoje ninguém morre mais de HIV. Não, Com exceção aqueles pacientes que abandonam o tratamento. Hoje, graças a Deus, já existe o tratamento e a cada dia que passa, esse tratamento está se avançando, né? Que antes era um monte de comprimidos, hoje foi reduzido o número e agora saiu uma nova pesquisa que parece que agora vai reduzir só para um comprimido. E a cada dia a gente está vendo aí a medicina se avançando, né? Os cientistas estudando. E hoje as pessoas morrem quando abandonam o tratamento. Mas quem faz o seu tratamento vive sua vida normal Regular. e regular. Não se morre mais com HIV. Mensalmente, né? Tem os atendimentos. Mas, Dantas, eu quero falar agora um pouco da parada, né? Mas primeiro a gente quer informar o que significa a parada, né? A primeira parada do Orgulho Gay, meninas, foi organizada no ano de 1970, né? E nascido ainda. também, aí não tinha nem ainda. Para lembrar e fortalecer o movimento de luta contra, e Dantas bem colocou aqui, que é um movimento de união para uma manifestação pública contra... Também imagina naquela época, né? De 1970, naquela época. Se hoje já tem preconceito, imagine aquela época. Não, porque ser homossexual naquela época era crime. Era crime. Exatamente. Foi através da revolta, me ajuda, professora de inglês, Manu Portela, Stonewall. Stonewall. Isso, na verdade, existia, né, esse bar, Stonewall Inn, onde as pessoas queer, né, que é o termo em inglês, para se referir a pessoas de vários tipos de orientação sexual e identidade de gênero, se reuniam, né, e era de conhecimento público, né, não era falado explicitamente, mas todo mundo sabia. E a polícia um dia chegou lá, né, para prender as pessoas, justamente como você falou, porque era crime, e começou uma revolta, né, entre as pessoas que estavam ali no bar. Inclusive, quem tomou a frente foram mulheres trans, né? Eu não me recordo o nome agora, infelizmente, que inclusive atiraram os primeiros tijolos, porque foi o que eles fizeram, atiraram tijolos contra a polícia. E esse movimento, né, de manifestação a favor dos seus próprios direitos, ou o direito de simplesmente existir, né, sem ser criminalizado, se espalhou, né, não só pelos Estados Unidos, mas pelo mundo. Por isso que dizem, né, que a parada do orgulho, ela não é somente uma parada, ela é um protesto pela existência, né, das pessoas LGBT, um protesto por direitos, né, direitos básicos que estão sempre sob ameaça, não importa os avanços que existam na sociedade. Eu participei. Eu vi foto. Eu participei. Rafinha, você pode colocar aí novamente? Olha lá, gente. Desse manifesto ali, a gente, quando tava ali com as cores, né, da bandeira LGBT, é um manifesto. É um manifesto, quando a gente usa essas cores, respeito, humanidade, políticas afirmativas de inclusão. E ainda mais, eu acredito que isso é uma luta, é uma causa de todos nós. Com certeza, Todos nós devemos abraçar, defender e levantar essa bandeira. Sim. Porque todos nós somos seres humanos e temos os mesmos direitos. Sim. Olha, Camila, né? Quero falar dela. Você pode falar dela, Dantas? Quem é essa bela drag aí? Aí a Camille, né, é uma profissional hoje, né, uma ótima cabeleireira que nós temos, é uma menina trans, né, que sempre morou aqui em Itabuna, é uma pessoa que também é militante do nosso movimento, é de tanto que o Grupo Humanos, tanto quer fortalecer o movimento lésbico, quanto também o movimento das meninas e homens trans, né, porque nós, devido à nossa experiência, ao nosso conhecimento,
que nós temos aqui, nós queremos fortalecer esses movimentos e continuar esse trabalho contra o preconceito, a discriminação. É de tanto que na parada nós tivemos um público bom de pessoas que estavam lá. É bom a gente também intensificar e dizer que na avenida não só foram pessoas gays, mas muitas famílias sempre vão nos prestigiar, levam seus filhos, levam suas filhas, vão para lá, porque também é um momento de alegria, é um momento que todo mundo está ali se divertindo, se alegrando, De amor. né? Algumas fantasias, algumas coisas para alegrar o ambiente, o pessoal vão participar, né? Com todo esse amor, com todo esse carinho, e graças a Deus, depois da existência do nosso movimento em Itabuna, nós temos quebrado muitos tabus e um pouco desse preconceito. Sim. Não quebramos ainda o preconceito e a discriminação. Ao todo, ainda existe sim, mas que são coisas que não só com os gays, mas com todos os outros tipos de pessoas, esse preconceito ainda vai continuar. Mas nós vamos resistir, nós vamos lutar até um dia a gente sanar isso da sociedade, que não pode existir. É a luta. Não é? Sim, é a nossa- É a nossa luta, é a nossa bandeira, como a colega acabou de dizer, quando se iniciou o movimento lá, né, nos Estados Unidos, que eram pessoas radicais, principalmente a polícia na época, que iam para bater e espancar, mas quando foi no determinado dia, que foi no dia 28 de julho de 1969, onde as mulheres trans, os gays se uniram e reagiram contra a violência da polícia. E foi a Né? Foi dali que se iniciou toda a história, foi dali que se iniciou todo o nosso trabalho, né? E daí veio surgindo aqui no Brasil na época, e nós estamos aqui para a gente fortalecer cada dia mais esse nosso trabalho. É, E você sabe, Liz, por que que na sigla LGBT o L ele vem primeiro? das lésbicas. Sim, é relacionado à AIDS. Então, no período da AIDS, a epidemia se alastrou, né? Especialmente entre os homens gays. E por conta de ser criminalizado, seus parceiros não podiam cuidar deles nos hospitais. E as famílias, né, com bastante preconceito, normalmente deixavam essas pessoas ao vento, né, à míngua. E o que aconteceu nesse período? Houve uma união entre as mulheres lésbicas e os homens gays, onde as mulheres lésbicas se desdobraram para cuidar dos homens gays. E como um gesto, né, de reconhecimento, o L vem primeiro na sigla. Ah, eu não sabia. Eu não tô Essa mudança, Manu, é cultura. Com certeza. e essa mudança aconteceu no primeiro congresso internacional que foi promovido no primeiro ano do governo Lula no Brasil, que foi em Brasília, né? Aí lá nesse congresso internacional foi que houve essas mudanças. Sim. Né? E foi assim um congresso, foi o primeiro presidente que nós tivemos no Brasil que abriu espaço para essas discussões acontecerem a nível internacional aqui no Brasil. Foi em 2008, né? Foi Em 2008, a Secretaria Especial dos Direitos da Presidência da República convocou a primeira Conferência Nacional de Políticas Públicas e Direitos Humanos, que na época era falado só L, as lésbicas, primeiramente, por uma questão de reconhecimento delas ajudarem os homens gays quando estavam no hospital e eram abandonados pela família. Olha que registro cultural histórico importante aqui, pontuado pela nossa apresentadora Manu Portela. E nessa primeira conferência, né, Dantas, teve o primeiro levante aí de direitos humanos e que a gente depois passou a ter algumas diretrizes, né, algumas políticas de 2008 até a data de hoje. Então, primeira dela é porque a parada já entrou, né, para o nosso calendário cultural. E o segundo que eu quero falar, né, que foi decorrente dessas novas políticas públicas, que eu acho que vale a pena a gente pontuar aqui, Dantas, foi em 1990, pela Organização Mundial de Saúde, que foi antes dessa conferência, mas vale a pena a gente pontuar, foi quando no Brasil, nos marcos históricos aí dessa luta LGBTQI, foi a resolução número 1 de 1999, quando o Conselho Federal de Psicologia retirou... Classificação, Pode falar. não era crime, não era doença, não era pecado. Sim. Não, mas foi isso, né? E deixou de ser, né, uma doença. Isso tudo mudou
e melhorou bastante depois dessa retirada dessa resolução, que como a homossexualidade, como uma doença, alguma dificuldade psicológica, né? É uma enfermidade, ou seja, né? Uma patologia. Eu acredito assim, né? Que foi provado e comprovado cientificamente que não é doença, não é pecado e não é crime. E a ciência A ciência fez os estudos e comprovou. Sim. Porém, nós temos algumas pessoas fundamentalistas, principalmente algumas pessoas ligadas a determinadas religiões, que ainda continuam pensando dessa forma e desse jeito. Os políticos também, né? E algumas pessoas que são fundamentalistas, a gente sabe, pessoas, né, que ainda pensam dessa forma e desse jeito. Mas nós não podemos ir de contra a uma determinação da ciência, né? A ciência provou que não é. Então, eu acredito que isso aí esclareceu muito para a mente de pessoas que, né, que entenderam isso, entendem isso e que muita coisa mudou depois dessa pesquisa. Ô, Rafinha, me informa aí se você recebeu o vídeo, pra gente colocar o vídeo aqui de Zezé, né, na parada. Você pode colocar aí. Eu quero saber, Rafa, por onde Jai andou este final de semana. Tá por onde, hein? Sim, ele saiu de Caraívas, viu? Porque há programas que já está em Caraívas. A gente acredita que ele esteja morando por lá, se ele veio parar aqui. Caraíba. Moça, ele foi pra parada. Será que Jai foi para a parada esse final de semana? Me dá pra mostrar aí, Rafa? Estou aqui com o pessoal do Política Sem Mistério, Listele, Andréia, doutora Gorete, Zezé, um dos coordenadores da 15ª Parada de LGBTQIA+, e a DJ que está fazendo um show maravilhoso aí. E agora eu pergunto para Zezé aqui, ô Zezé, me fala aí um pouco da importância dessa parada de LGBTQIA+, aqui em Itabuna. Para mim é uma história linda, porque só eu estar agora, nesse momento, com essas mulheres, com uma DJ trans, fazendo trabalho no Scarlett. Eu como gay, isso é trabalho de inclusão, é lutar por uma sociedade por direito, representações. E quanto mais mulheres estão lutando pelo direito delas, nós lutamos pelo LGBTQI, com mais direitos e outras instituições e movimentos, isso é significante. Eu hoje, trazer depois de 5 anos, essa história tão significante dessa coisa, e construir um trabalho de 30 anos com lutas e direitos iguais, é maravilhoso. Um abraço maravilhoso a todos os nossos apoiadores que conquistaram isso com a gente, porque resgatar isso não é fácil. O LGBTQI é um público ainda muito discriminado. E nós mesmos, que temos essa orientação sexual, temos que procurar os nossos direitos cada vez mais, buscar estudo, cada vez mais lutar por trabalho, cada vez mais lutar por saúde, cada vez mais lutar por tudo, porque nós somos garantidores de direitos de uma sociedade. Então resgatar essa história e hoje está aqui, trazendo esse trabalho lindo, na Beira Rio, para o movimento. Começamos o movimento CAPA, que é um grupo de apoio pessoais, há 30 anos atrás, e hoje tem um LGBTQI trazendo a história. Isso é lindo. Eu vim para Itabuna e construir história. Agora eu quero que minhas meninas falem também. Scarlett, para você, qual a importância de ser trans e sendo DJ e estar participando de um evento desse? Primeiramente, eu adoro a vida trans, mas eu não sou trans, eu sou uma DJ drag, homem que faz comunicar. Pra mim é muito importante, depois de alguns anos sem a parada, tá voltando sendo presente nesse movimento pra gente poder abraçar a toda a comunidade em geral. E eu tô sentindo direito de apoio e estar aqui tá sendo muito importante pra mim, tá? Muito obrigado por estar. Eu que agradeço. E aproveitando aqui, uma das grandes produtoras do Política Sem Mistério, doutora Lisdele, que além de delegada, é também produtora do programa. E eu quero... Primeiramente, eu quero agradecer e parabenizar Zezé
perante a Constituição com todos os direitos. Isso não deve ser uma matéria jurídica, mas materializada. Então, estamos felizes, ao Grupo GAPA, toda a Prefeitura, todos que cooperaram para que esse momento tivesse acontecendo. Doutora Andréa Peixoto, doutora Gorete também, apresentadoras do programa Política Sem Mistério da TVI News. Para as senhoras, qual a importância do Política Sem Mistério se fazer presença e presente nesse evento? Pena tem que apoiar um evento como esse e agradeço muito o convite do Zezé que está aqui fazendo parte. Eu me sinto honrada de estar aqui. Eu só vou dizer algumas palavras que a gente tem que se preocupar com respeito e direitos. Então é isso que a gente tem que lembrar. Sobretudo, o apoio que precisa fazer. Isso é fundamental para isso. Precisamos estar aqui juntos, em união, compartilhando esses momentos com o Zezé e com toda a equipe que está fazendo parte desse momento. Doutora Gorete. Eu agradeço a vocês e peço desculpa ao telespectador, porque se o vídeo está um pouco tremido é porque estamos no trio, a banda está tocando, o trio está em movimento e se aparecer essas falhas de vídeo, nos perdoem. Um beijo grande e até a próxima parada em 2024. Ai, que delícia, foi maravilhosa. É uma festa boa, né? Foi uma festa de muita alegria, né, Dantas? Muito gostosa. Foi um pouco assim, né? Um monte de dificuldades, mas graças a Deus deu tudo certo, né? E buscando apoio de um lado, de outro, graças a Deus, estava tudo bonito, estava todo mundo feliz. E é isso aí que nós queremos. Próximo ano, nós fazemos uma coisa, não digo melhor, mas uma coisa mais forte, né? Sim. E vamos daqui até lá discutir a melhor forma que vamos fazer, né? No próximo ano. É isso que nós queremos, ver essa alegria que houve, as pessoas participaram, todo mundo que estiveram lá. E isso foi, para todos nós, foi um grande presente, a presença das pessoas que lá estiveram. Sim, Déia, você divertiu pra caramba. Eu me diverti tanto. Gente, foi tão bom. Foi um momento tão feliz. Olha, eu vou te dar uma experiência, assim, eu tenho muitas dores no corpo. Eu tenho fibromialgia e artrite. Acredite, Dantas, eu não senti uma dor. E olha que eu dancei, pulei. Essa aqui parecia uma pipoca pulando. Eu queria acompanhar para me mostrar também. Aí pronto, eu pulava e falando. Aí, tanto que Jailton ainda falava, você vai doer sua perna, vai doer seu pé. E não doeu. Para você ver como a cabeça da gente influencia no nosso corpo, né? E a gente estava tão bem que foi muito massa, né? A gente saiu de lá feliz. Feliz demais. Maravilha. Eu dancei pra caramba. Pouquinha. Brinquei pra caramba. Tirei muitas fotos. Sorri, abracei muitos amigos. Reencontrei pessoas maravilhosas. Enfim, celebração. Celebração da vida. Isso. Celebração do respeito. Recelebração da diversidade. Você não é igual ao outro. E o outro também é um cidadão que faz jus a direitos, à cidadania, à saúde, à inclusão, à empregabilidade, à educação, de participar das decisões dos nossos espaços governamentais, enfim, gozar de plena cidadania. Longe do preconceito, longe do ódio, longe da exclusão, né? Longe da discriminação. É só isso. São direitos que todos nós, e está previsto na nossa Constituição.
Mas isso depende de um exercício também de governança. Um exercício que a administração coloque para essas pessoas um pouco mais além daquele, não é? É um pouco mais para aqueles que sempre receberam muitos. Que sempre recebeu muito. E essas pessoas têm que receber um pouco mais, porque elas estiveram sempre aqui, à margem da sociedade. Por isso que a dose de cidadania a eles estão nesses grupos de vulnerabilidade, que até então uma homossexualidade ou uma orientação sexual, uma orientação de gênero diverso da cisnormatividade, era até então considerada crime ou doença. Essas pessoas ainda estão caminhando para uma sociedade que dê a elas políticas públicas afirmativas e que elas possam terem mais condição, né, de empregabilidade, de autonomia, de educação, serem aceitas e não olhar para elas no olhar de preconceito, porque isso dói no corpo e na alma, né? Se coloque no local e no lugar das pessoas. Importantíssimo, Liz. Assim, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente consegue, por exemplo, de uma pessoa que está passando, que vai num lugar discriminado, à margem da sociedade, as pessoas já olham assim, um gay, né? Já tem uma forma homofóbica de ser, de você falar assim, por exemplo, eu sou hétero, mas fui pra parada. Eu vi gente falando assim, você virou sapatão? Ou tá naquela parada, Liz? Eu não, E eu falei, gente, e ainda que fosse, mas qual é o problema de estar participando de um ato público, um ato feliz, um ato harmônico? Eu me senti tão bem, e por não ser do público na LGBTQIA+, foi o problema. E eu ver isso, a sua orientação sexual e a sua identidade de gênero pertence a você. Isso aí, você pode até estar dentro de uma cisnormatividade. E qual é o mal de você celebrar a festa, a amizade, o amor com outras pessoas que não têm a mesma orientação ou identidade de gênero que a sua? Com certeza. Eu me delicio. Inclusive, Dantas, eu gostaria de parabenizar por você estar à frente de um movimento tão potente. Porque se a gente for fazer uma análise, né, refletir há 20 anos atrás e hoje, esse movimento, essa parada que foi por tanta gente, eu acredito que no ano que vem vai ter mais pessoas ainda, que eu vejo pessoas cada dia mais abraçando essa causa. E é isso, o movimento é para levar a felicidade, é para viver sem barreiras e dizer que todo mundo tem os mesmos direitos. Não há preconceito. Eu quero aproveitar para mandar alguns beijos especiais para pessoas que eu amo. Lá do Cabeleireiro Essencial, né? As meninas do Essencial. São elas que me deixam assim mais bonita, mais maquiagem da Então eu quero deixar um beijo aqui para a minha querida cabeleireira Silvia, que mora aqui no meu coração, que cuida de mim com tanto carinho, que cuida do meu cabelo, né? Que cuida assim de mim. Sabe, pensa, a Silvia, ela cuida da gente com delicadeza. Ao mesmo tempo, eu quero mandar um beijo para meu amigo Belo, né? Que deixou a gente com aquelas maquiagens lindas, a gente toda colorida, muita purpurina. A gente estava arrasando. Eu quero dar um beijo para a Gisele, né? Também lá, é uma profissional daquele salão. Que fez as nossas unhas. Aí também fez as nossas unhas, deixou as nossas unhas coloridas. Tudo maquiagem. A minha de mesa é Belo, é Silvia, são pessoas maravilhosas. E eu quero também deixar um beijo, um abraço para Melissa, a primeira mulher trans. Um beijo para ela. Que teve um nome que, a partir de 2018, né, isso, meninas? Você não precisa mais judicializar um pedido de nome social, que você pode, né, Dantas, ir direto no cartório.
Graças a Deus. Maravilha. Então, antes tinha que fazer, não era todo... Julgar, já passa mais. Esperar pelo juiz, ainda por cima, se fosse um juiz homofóbico, aí que eu pegava. Um beijo também para a Camille, que estava lá me amando junto com a gente. Linda, ela ficou maravilhosa ali, se preparou. Uma das primeiras drag aqui, acho que foi até a primeira, da década de 60, aqui em Itabuna, né? Uma grande mulher, né? Ainda é importante a gente deixar registrado aqui que a gente tem uma grande conquista, vitória ao movimento, e que tem uma grande deputada que nos representa, que é a Erika Hilton. Sim. Erika, sim. Maravilhosa! Essa é uma internacional. Eu lerei. Não, nessa. Fala aí, deputada Jéssica, eu quero comentar aqui para a gente fechar a nossa última rodada, Dantas, um retrocesso, né? Da aprovação na Câmara, a comissão da Câmara aprovou nesse mês de outubro a comissão de Previdência, Assistência Social, Infância e Adolescência e Família da Câmara, imagina, aprovou em outubro deste ano o projeto de lei que proíbe o casamento homoafetivo. O texto agora segue para próximas comissões. Gente, é um tipo de lei que na prática, Dantas, serve para quê? Eu costumo dizer o seguinte, em 2011, né, o STF aprovou, dentro do artigo 5º, né, o casamento de pessoas do mesmo sexo. Sim. E agora, com essa bancada que nós temos hoje em Brasília, eles vieram querendo mudar erros realmente para o retrocesso. Eu falei aqui mais cedo. São pessoas fundamentalistas, são pessoas evangélicas, e que eu tenho que falar com esse povo que o nosso país, com tantas coisas aí, para eles se preocuparem, eles querem se preocupar com a nossa vida particular, que é uma coisa que eles nunca vão impedir de nós amarmos, e que nós temos direito, de nós construirmos família. Por exemplo, eu tenho um filho adotivo, fez 19 anos agora, graças a Deus está formado, vai fazer agora o Enem. Eles nunca vão proibir de nós termos na nossa casa, né, de adotar uma criança. A gente vê um país que está um índice tão grande de violência, um índice tão grande de desemprego. A pira do SUS, a gente vira aquelas coisas. Então, eles, ao invés de se preocupar com essas coisas para os bens da população brasileira, como eles não têm mesmo o que fazer, aí se preocupar com a vida particular da nossa população. Eu acho que eles deveriam tomar vergonha na cara, ou procurar voltar a estudar, ou procurar conhecer o nosso país e as dificuldades que ainda nós passamos para poder estar lá em cima defendendo, vez que se preocupar com a nossa vida. Vou tomar ousadia, vou repetir as palavras de Dama. Tome vergonha na cara. Isso é procurar o que fazer. Tem educação, saúde, infraestrutura para as nossas crianças, cultura. Não é a coisa para se preocupar. Olha, meu filho, você quer tomar conta do amor, da vida particular das pessoas? Não tem o que fazer, não tem o que fazer, né? Então, de fato, se por acaso... E se me atentar, joga uma bruxaria, viu? Joga bruxaria, pra vocês pararem de... Se por acaso esse projeto de lei fadado ao insucesso, né, e ao preconceito seguir adiante de todo o processo legislativo, fatalmente morrerá numa ação de inconstitucionalidade perante ao Supremo Tribunal Federal. Não tenho dúvida disso, certo? Olha o processo, né? E depois ainda vai passar pela Comissão de Direitos Humanos, vai passar pela Comissão de Justiça, onde nós temos pessoas lá também que vai em defesa da nossa população, porque, gente, nós não somos diferentes do outro, nós somos iguais. Para que existe a Constituição brasileira, onde fala de direitos iguais? Por que querem nos tratar diferente? Então, quando eu falo que esses deputados que estão querendo voltar ao retrocesso de uma lei aprovada pelo STF, eles precisam realmente, principalmente os deputados que temos aqui na Bahia, que a qualquer momento eu vou dizer o nome dele, e nós vamos fazer uma campanha muito acirrada contra eles. Conte comigo. Onde todo mundo também. Não vou citar agora não, porque nós temos que desenrolar. Vai acontecer
Conta no caldeirão. Tem. O caldeirão. Tá, querer ficar se escondendo atrás de uma Bíblia. Gente, o nosso Deus ele é o universo. Hipocrisia. O nosso Deus é o Deus do amor, é o Deus da bondade. Exatamente. É o Deus que quer ver todo mundo feliz e não infeliz. E vai ter que se esconde atrás de uma Bíblia para querer condenar e prejudicar o outro, sendo que Deus não condena ninguém. Deus é o Deus de amor, de bondade. Não tolerarei. Coisas boas. Além disso tudo, eu vou lembrar deles lerem o artigo 5º da nossa Constituição Federal, Sabem. os primeiros artigos que fala que todos nós somos iguais perante a lei, livre de qualquer preconceito, raça, identidade sexual e orientação sexual e identidade de gênero. Então leia, meu amigo deputado, aí a nossa Constituição Federal, que de fato uma lei dessa já nasce com um vício da inconstitucionalidade. Rafinha, dá para soltar aí a agenda dos povos originários, que eu prometo que depois da agenda dos povos originários eu quero saber por onde Jéssica andou. Mas é rápido. Aber ich acho that was better than without the fight about it. It's your kind of yeah, made group that so good and you would fight. Capital da Alemanha. Yeah, mas não mais fácil. Acho que vai ser. E agora estou indo no lugar um dos lugares mais importantes, né? Que foi aonde aconteceu a Segunda Guerra Mundial, né? Aqui da Alemanha. Onde havia aquele muro da divisão, que hoje não existe mais, mas que ainda tem, né? Vestígios. E a gente está indo lá para isso. Então, como é que foi? Os nazistas queimaram, foi? Aqui é Bebelplatz, aqui nós vamos fazer umas fogueiras enormes, tá? Para queimar os cimentos que era contra o regime, porque eles já então, depois da Segunda Guerra Mundial, eles fizeram esse monumento com as prateleiras vazias, ó. Então, protesto. Well, just because it did all the things, the fact that's the blue things. Oh, that's going to be We found a lot of queimaram. Então, esse local aí está representando essa ação antifascista dos nazistas que queimaram todos os livros. E esse monumento representa isso, uma biblioteca vazia, porque a partir daquele momento não ficaram nenhum livro por conta do fascismo. E se não fossem os livros, provavelmente esse programa não seria tão explicativo. Se não fossem os livros, esse programa não seria um programa de inclusão. Se não fossem os livros, esse programa não seria um programa de respeito e educação. Porque tudo que se fala aqui não é da nossa mente. Só através de estudos, de leituras, dos grandes filósofos, dos grandes cientistas políticos, da história, né? Todas essas informações que foi dita por Dantas, por nossa grande aqui feminista Manu Portela, por Jéssica Tupinambá, nossa querida doutora Andréa Peixoto, tudo tem um fundamento. Dantas, eu gostei muito de estar com você. Muito bom. Você inspira amor, verdade, força, por mais que tenha esse jeitinho assim, todo singelo, bem assim, sensível, mas você transparece uma energia de titã. Então, conte com Política Sem Mistério para os movimentos do Grupo Humanas, para divulgar, né? Essa instituição que tem tantos anos, né? Ela já tem quantos anos? 22 anos. Então, muito obrigada pela tua presença aqui. A gente agradece imensamente. Um beijo para a Loyola, né? Um beijo para a Zezé, para as meninas do Chá com... Aline e Laura, do Chá com Bolacha, né? Para toda Jair Borges. Ajudou na produção do evento. Sim. Camille,
né? E todos aí que fazem parte dessa grande produção, que é a parada, foi a 15ª parada. E Dantas já tá falando aqui, ele já falou, olha, a 16ª vai blocar. Promete. Ivete Sangalo vai. Foi depois da pandemia, a gente ainda tá se reconstruindo, né? Enfim, então a 16ª promete, com certeza eu vou estar mais lá, linda, Cheia da colorida. com certeza muito colorida estarei. Gente, esse programa é um programa que traz educação, que traz informação, que traz cultura, que traz inclusão. O Política Sem Mistério é apresentada por mim, Lisdeire Nobre, Andréa Peixoto, Manuela Portela, Jéssica Tupinambá e também temos Maria Goretti, que está em agenda profissional, assim como Viviane Leite, também hoje está numa agenda profissional fora dos estúdios. Ele é editado e produzido por Lisdeire Nobre, Rafael Gani e dirigido por Barbosa Filho. E nós transmitimos todo sábado aqui na TVI às 19 horas. Então, acompanhe também pelo YouTube e pelo nosso aplicativo aí nos smartphones. Então, a gente ficamos por aqui e já te convida para o próximo sábado estar conosco no Política Sem Mistério. Um grande beijo. Tchau, tchau. Até os próximos. Tchau, tchau.